Saudação fraternal a todos. E que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos aqui agora conhecer um novo relato deste livro chamado Casos e Coisas daqui e daí. Um livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade de Heitor Luz Filho. Vejamos então o relato de nome A Surpresa do Pastor, que nos diz o seguinte. Era um domingo de sol. Na praça, reunia-se uma pequena multidão ouvindo o pregador. O homem agitava os braços e folheava de vez em quando uma Bíblia, recitando os versículos. Sua voz era trovejante. Erguia os olhos para os que o rodeavam e parecia ameaçá-los com as penas eternas. O caldeirão do mal fervia dentro de suas pupilas. A boca tremia e sua voz estrondosa ameaçava com a ira de Deus aqueles que não ouvissem sua palavra. Às vezes, interrompia a torrente de ameaças e logo uma charanga desafinada atacava um hino religioso. Os fiéis distribuíam entre os que se aglomeravam folhetos em que anunciavam a fúria divina, marcando para a eternidade os pobres mortais que não se batizassem, segundo o rito daquela seita. O pregador falava por horas seguidas, enquanto a banda e o bumbo ressoavam na praça, atraindo o povo para as promessas divinas. Estava o pastor na maior exaltação quando o Senhor resolveu chamá-lo. Um ataque de apoplexia cortou-lhe a palavra, enquanto a alma lhe era arrebatada às carreiras para o além. Anjos do Senhor aguardavam, ansiosos, por aquela ovelha tão lanzuda e tão boa. Nem lhe deram tempo para assistir ao tumulto que se seguiu ao desenlace. A Bíblia foi parar no meio da rua. O bumbo, os pratos e a clarineta, largados entre o povo que se aglomerava, curioso. Irmãos da seita, ao se aperceberem do sucedido, tomaram-se de pânico, enquanto outros, sem atinar com a realidade, andavam às sonzas, rodeando o corpo sem vida. Sobreveio em seguida súbito silêncio, até que alguém lembrou-se de providenciar a vinda de uma ambulância. Expressão consternada, os companheiros do pastor assemelhavam-se a um bando de almas abandonadas. Finalmente um deles, excitado pelo fanatismo, esclareceu: Nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado. O pastor Ananias foi para o céu na glória do Senhor. Em coro, os companheiros responderam: Para sempre seja louvado. Entoavam um hino quando a sirene da ambulância rompeu a solenidade. A multidão dispersou-se, retirando-se um por um, lembrando um final de festa. No espaço, porém, o panorama era outro. Ananias foi levado não por anjos do Senhor, mas por irmãos daqui, do plano espiritual, encarregados de transportar os que deixam o mundo e retornam para a nossa pátria. Apesar de tudo, Ananias olhava surpreso para os que o amparavam, procurando tomar consciência, e indagou: Quem são vocês? Onde está minha Bíblia? O irmão Faustino, o diácono Barnabé, a irmã Violeta, onde estão eles? Por fim,
Sem compreender coisa alguma, insistiu com um tom de voz azedo. Afinal de contas, que brincadeira é essa? Eu estava pregando na Praça Quintino e de repente tudo escureceu. Um abismo se abriu aos meus pés. Agora vejo-me aqui, entre desconhecidos que só sabem sorrir e não me explicam nada. Por Deus, o que me acontece? Ananias olhou à sua volta e viu que os amigos procuravam sentar-se no chão, à sombra de uma árvore frondosa. Aqui não é o lugar onde eu estava, protestou. Tome um pouco de água, Ananias, disse um dos companheiros. Depois de tanto sermão, deve estar ardendo de sede. Ananias apanhou uma espécie de cuia oferecida a ele e bebeu avidamente, derramando a água boca abaixo e molhando sua vestimenta. Agora, por Deus, digam o que aconteceu. Será que eu estou louco? Como é que vocês me conhecem? Nós o conhecemos há muito tempo, Ananias. Acompanhamos sua vida desde que entrou para a igreja e se tornou diácono. Mas afinal, quem são vocês? Este aqui é Gabriel, disse um deles apontando para o companheiro. Eu sou o seu anjo da guarda. Um breve silêncio seguiu-se. Ananias arregalou os olhos e indagou. Gabriel? Anjo da guarda? Que história é essa? Vocês são dois farsantes. Será que eu estou sonhando? Sacudiu a cabeça e concluiu. Ah, é isso. O cansaço me venceu no meio do sermão e com aquele calor todo eu dormi. Não, Ananias. Não. Você não dormiu nem está sonhando. Na realidade, encontra-se você no mundo espiritual. Disse o que se apresentou como seu anjo da guarda. Mundo espiritual? E como se acordasse em sobressalto, exclamou. Então eu morri? Olhou para os lados aflito. Curiosos e sorridentes, os amigos observavam. É isso mesmo, Ananias. Você morreu para o mundo dos homens, falou o que se chamava Gabriel. Se eu morri, o que faço aqui com vocês no meio dessa estrada? Não, eu não acredito. Se eu estivesse morrido, estaria a caminho da mansão do Senhor. Eu que fui servo fiel do Pai. E acrescentou apontando o dedo em riste. Olhem, seus enganadores. Vamos deixar de brincadeiras. Se vocês me sequestraram, levem-me logo para casa que eu tenho mulher e filhos, além de um templo para administrar. Não acredita? Disseram a uma voz os companheiros. Não acredita? Olhe para baixo. E apontaram para uma ribanceira à beira da estrada onde a vista se perdia. Aos poucos, Ananias vislumbrou a última cena de sua vida. Na praça, pregava as palavras do Senhor, erguendo a Bíblia e ameaçando os pobres mortais com as penas do inferno. Viu então, quando o colapso o acometeu, o corpo caindo ao chão, a alma o abandonando, carregada por seus novos amigos. Os irmãos Faustino e Violeta e o diácono Barnabé rodeavam seu corpo às tontas, debulhados em lágrimas. Ouviu em seguida as primeiras notas do hino, entoado por vozes fanhosas,
e as palavras do diácono, informando ao povo que ele, o pastor Ananias, fora para o céu na glória do Senhor. A visão de repente se desfez. Ananias, cabisbaixo, voltou-se aos companheiros e retrucou: é verdade, então eu morri. Falou tristemente: não, Ananias, você não morreu, disse Gabriel. Ah, isso é demais. Chega de chacota. Eu mesmo acabei de ver tudo e convicto confabulou. Só me resta agora saber como encontrar a mansão do Senhor. Na realidade, Ananias, você não morreu. Ao contrário, agora está mais vivo do que nunca. Você acabou de regressar à vida espiritual. O que aconteceu foi que você desencarnou. Desencarnei? Isso é coisa do espiritismo. Isso mesmo, Ananias. É a afirmação do espiritismo. Não enxerga a realidade? Vamos. O que você precisa é aprender muitas coisas que, aliás, encontram-se na Bíblia. Levantaram-se, segurando Ananias pelos braços e seguiram com ele estrada fora, falando da vida espiritual, do desenlace da reencarnação, das esferas espirituais. Referiam-se àquele mundo que Ananias, aos poucos, parecia reconhecer de outras vidas. Quer dizer que eu não vou para o céu, apesar de todo o meu trabalho na igreja? Perguntou o ex-pastor aflito, quando alcançavam as portas de uma cidade desconhecida. Por enquanto, amigo, você ficará aqui internado nessa casa transitória, preparando-se para adaptar-se a uma nova vida espiritual. Mais tarde, em poucos anos, recomeçará em uma nova encarnação. Os três mantiveram-se em silêncio por alguns instantes. Logo, Gabriel continuou: quando você, Ananias, estiver preparado, você voltará à Terra. Você vai trabalhar em um centro espírita. Será, então, um médium de cura. Num centro espírita? Perguntou Ananias apavorado. Sim, irmão Ananias, num centro espírita. Lá, se entregará de corpo e alma à prática da caridade, curando os enfermos do corpo e da alma. Vai recuperar o tempo perdido, quando gastava horas inutilmente ao acompanhamento de bumbos, pratos, clarinetas, atormentando a si próprio e aos outros com ameaças de fogo eterno. A não ser que você, por livre arbítrio, queira mudar o rumo das coisas. E despedindo-se, Gabriel arrematou: agora, amigo, vamos deixá-lo. Logo outro irmão virá buscá-lo. Mas não se esqueça, irmão Ananias, há uma exigência para entrarmos no reino dos céus: amar ao próximo como Jesus nos amou, divulgando o aprendizado de amor e paz que o Mestre nos legou. E assim como ocorreu com esse pastor, será para todos nós. A pergunta então passa a ser a seguinte: vamos desencarnar, e ao desencarnar também seremos pegos de surpresa, como o pastor Ananias foi pego de surpresa ao despertar na dimensão espiritual? Seremos pegos de surpresa, sim ou não? Sejamos francos, sejamos verdadeiros. Temos realizado uma caminhada mais material
ou mais espiritual. Isso faz toda a diferença no momento do desenlace. E o que é o momento do desenlace? É a passagem, é a separação do espírito e do corpo. É o momento em que, de fato, eu abandono, eu deixo para trás o plano material. E vou seguir caminhando, vivendo ativamente na dimensão espiritual. É fato, é real. Isso já foi comprovado fisicamente, pela ciência. A sobrevivência do espírito. É fato que não há como mais negarmos. Precisamos então pensar o que fazer com isso. O que fazer quando eu aqui não estiver mais? Porque eu terei que lidar com tudo o que eu deixei de fazer, caso dele. Que agora no finalzinho do relato fica claro que o pastor Ananias desperdiçou muitas horas na inutilidade. Esse é um alerta que cabe em nossas vidas. Pergunto a você agora. Você está assistindo esse vídeo em algum horário? Até agora. Faz aí um balancete da tua vida. Faz agora. Para. Se quiser parar esse vídeo, para. E pensa rapidamente. Não é para fazer um balancete longo. Agora. Para e pensa. Desde que eu nasci, ano zero, até agora, o que eu fiz? O que eu vou levar? O que eu tenho preparado para mim? Porque é como aquela história do engenheiro. O engenheiro se graduou, jovem entra na faculdade, na universidade, se gradua, engenheiro sai, trabalha em grandes empresas, monta sua própria empresa, sua construtora, constrói casas, prédios e mora numa casa gigantesca por mérito próprio. Tem uma vida de rei, mérito próprio, conquista. E lá ele fica, 30, 40, 50, 60, 100 anos vivendo naquela mansão. Muros altos, muita segurança, muito conforto, muito luxo, muita ostentação. E o engenheiro desencarna. Não foi um homem mau, não praticou maldades, não lesou ninguém, mas não foi um bom homem, nunca fez caridade, não auxiliou ninguém. Foi, portanto, aquele homem que foi neutro. Foi do mundo. No plano espiritual, ele então encontra um homem muito simples, que diz assim para ele: eu vou te levar para a sua nova casa. Nova casa? Sim, nova casa. Porque você, surpreso como Ananias, pastor Ananias, não entende muito que morreu para a matéria. Bom, não tenho o que fazer, não tenho para onde ir, vou com você. Então o famoso rico e bilionário engenheiro acompanha esse singelo mentor. E eles caminham. E começam a entrar numa região mais escura, de vielas, casas mal ajambradas, feitas de qualquer jeito. Muita semelhança de certas casas ou abrigos de pessoas miseráveis. E ele pensa com ele mesmo, algo está errado, né? Ele lembra da casa dele.
Ele lembra da vida dele. E esse homem que eu desconheço me leva por essas vielas escuras e miseráveis. E aí ele chega até uma portinha. E os dois param. E o homem diz: prezado engenheiro, eis sua nova moradia. Algo está errado, diz o engenheiro. Algo está errado. Eu não posso morar nessa casa, que isso não é nem casa. Esse amontoado de madeira e de resto de alguma coisa, isso não é casa. Eu morava numa casa e o mínimo que eu espero é continuar morando numa casa parecida. É o pensamento do engenheiro. Porém, o mentor, o guia, diz assim para ele: amigo, de fato, você morou por muitas décadas em uma grande casa, diferente dessa, é verdade. Mas nós aqui recebemos de vocês, quando lá estão, no plano da matéria, o material de construção. A gente aqui, nós, apenas construímos com o material que vocês nos mandam. Isso é o que você mandou. Isso resume tudo que você mandou para cá. Eu, como responsável de receber o que você mandava, te entrego isso. Isso é teu. Pode ficar aqui ou pode fazer o que você quiser. Mas isso é o que você merece. Isso é o que você construiu. Para agora e pensa. Para agora e pensa. O que você está mandando para o seu construtor, teu guia, que está recebendo material para construir a tua futura moradia? Você, eu, somos os responsáveis. Terceirizar a culpa não será permitido a ninguém. Ninguém tem o direito de culpar o outro. Porque aqui os Espíritos dizem: Ananias, acompanhamos sua vida desde que você entrou para a igreja e tornou-se diácono. Percebeu a palavra que eles usaram? Acompanhamos você. Se eles acompanhavam Ananias, eles também me acompanham. E você tem companhias. Nós temos companhias que nos acompanham, nos observam, nos analisam, nos auxiliam ou nos atrapalham. Quais companhias estão junto de ti? São pequenas reflexões, mas que mudam tudo. Porque tudo é simples. E o mundo não é resolvido por questões complexas. A gente é que complica. E depois chora. Mas é só simplificar. Então pensa aí. O que você tem mandado de material para construir teu futuro? Quem está te acompanhando? Em que circunstâncias estão te acompanhando? E mais, no que você crê? No que você acredita? Porque o pastor Ananias, com a Bíblia na mão, se achava o salvo e ameaçava a todos. Tom de ameaça. Se não fizeres isso, vai para o inferno, vai para o colo do capeta, vai ser espetado pelo diabo. Eram ameaças. O Espiritismo não faz ameaça, mas ele esclarece.
ele explica. Ele diz assim, olha, se você, como o engenheiro que eu trouxe como exemplo, agir, terá um resultado, ponto. O Espiritismo diz assim, amigo, você é o resultado das suas escolhas. Amigo, sua vida é resultado das suas decisões. Amigo, tudo que você fizer retorna para você. É o que o Espiritismo diz. Simples pra caramba. E por isso que muita gente, foge do Espiritismo. É a escolha. E não tem para onde correr. É reencarnação, desencarnação, despertar no plano espiritual e arcar com as consequências. Essa é a linha a ser seguida por nós. Reencarnação, desencarnação, despertar no plano espiritual e lidar com as consequências. Estamos preparados? E por fim, o digníssimo pastor Ananias, que ameaçava todos, que se colocava como aquele que vai habitar, morar na mansão de Jesus, é levado para uma casa transitória para que ele se recupere, tenha uma adaptação, que retornando ao plano espiritual precisamos nos adaptar. Readaptar, porque de lá viemos, para lá voltaremos. Casa transitória. E depois, amigão, sabe onde você vai ter a sua lavoura de trabalho? Dentro de uma casa espírita. Como médium de cura, olha só. Para você empregar todo o tempo dissipado nas inutilidades, nas bobagens, nas coisas sem sentido e que não constroem nada, em ações de cura, de amparo, de auxílio, auxiliando aqueles enfermos doentes que vão buscar a você. Não mais para ouvir a palavra que grita, que canta, que cantarola, que joga a Bíblia aqui, que ameaça ali. Não, ninguém vai te ouvir isso. Mas eles querem saber se você pode auxiliá-los naquilo que mais os dói, que é a enfermidade. Centro espírita, sim, pois lá se entregará de corpo e alma a prática da caridade. Médium que não trabalha na caridade de sua mediunidade está fadado a retornar várias vezes e cada vez em situações mais duras. Que mediunidade é trabalho, é mandato de trabalho. Curando enfermos de corpo e alma, vai recuperar o tempo perdido, gastando quando gastava horas inúteis. Que historinha legal. Cabe então essas pequenas respostas, pequenas meditações, por quê? Pela terceira vez, a linha de progresso, linha de caminhada é essa. Reencarnação, desencarnação, despertar no plano espiritual e lidar com as consequências. Quais consequências? Medita aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre.